Beleza, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, nosso assunto é sobre a prece, né? Ou, como nós vimos na aula anterior, como e por que devemos orar, que é nada mais, uma oração nada mais é do que a prece. E quando me foi trazido esse tema, a sugestão para que nós fizéssemos disso uma aula, essa pessoa que trouxe, nós estávamos ainda antes da pandemia, essa pessoa que trouxe passava um momento muito difícil. E depois que veio a pandemia, que veio a reclusão, eu comecei a acompanhar, né, o estado dessa pessoa para saber como estava, como não estava, e ela me respondeu que, apesar da reclusão, apesar das dificuldades, a prece estava deixando ela extremamente calma e tranquila. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque quando a gente aprende o que é prece, o que é oração, quando a gente aprende a grandiosidade, quando nós entendemos a grandiosidade do nosso Pai, de Deus, nosso Criador, nós vamos muito mais fundo ainda para entender o que disse Jesus a respeito da oração. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos últimos capítulos, tem pedi e obtereis, buscar e dar-se-vos-á. Né? Então, nós temos que entender o que é a prece. Vamos fazer prece só nos momentos ruins? Não, não é assim que funciona. Né? Por que e como devemos orar? Por que eu tenho que orar? Quando eu estou feliz, eu tenho que orar? Tenho. Quando eu estou triste, tenho que orar? Tenho. Quando eu estou em desespero, eu tenho que fazer minhas preces? Também tenho. Lamentavelmente, como nós conhecemos o processo da reencarnação, nós vamos ficando preguiçosos, né? A gente só busca oração, só busca a Deus nos momentos de dificuldade. E a prece não é só isso. Nós vamos ver que tem 3 condições e situações de prece, tá? Em que nós podemos fazê-la. Assim sendo, né, é importante lembrarmos que, primeiro, o que é a prece? Tá? O que é a prece? Nós vivemos hoje num momento muito difícil, meus irmãos, em que, lamentavelmente, não digo só com relação à pandemia, nós estamos vivendo de uns 2, 3 anos para cá, uma situação difícil de convivência. Estamos vivendo um momento difícil de convivência, porque as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado com o que falam as pessoas, porque senão elas se melindram. Nós temos que tomar muito cuidado as pessoas com que a gente coloca, porque elas se melindram. Não há, sabe, não há um entendimento, não há uma parada para analisar, para pensar as coisas, nós vamos levando tudo no peito, né? E só separamos aquilo que nos interessa, o que não nos interessa, nós passamos por cima, e não é assim. Aí vem os melindres, aí vem os chamados, aí vem as ofensas. E quando isso começa a acontecer, as pessoas estão ficando vazias, né? As pessoas estão ficando distanciadas, as amizades que não são verdadeiras, que não são sinceras e são estão se desmanchando por muito pouco. Tá? E eu fico imaginando, será que nós estamos, nesses momentos, fazendo as nossas orações, fazendo as nossas preces? E o que é muito mais complicado, será que estamos ensinando os nossos filhos a orar, a fazer as suas preces, os momentos, a forma, quando se deita, quando se levanta, o agradecimento por estar encarnado ao levantar-se, o agradecimento pelo dia que teve ao deitar-se? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos hoje? É complicado, né? É complicado. E aí nós vamos tendo, lamentavelmente, perfis psicológicos fracos emocionalmente, sem esperanças, porque não há um norte para caminhar. Lamentavelmente é assim. Isso é falta de prece, isso é falta de oração, é falta do religar com Deus. É isso que nós precisamos
ensinar essa juventude que vem aí. Se você pegar hoje uma criança de 12, 13 anos e pedir para ela fazer uma prece, ela não sabe. Lamentavelmente não sabe. Né? Mas, o que é a prece? Por que devemos orar? Por que orar? Isso que nós temos que lembrar. E como que eu faço uma prece? São os 3 tópicos, e dentro desses 3 tem mais 3, que nós vamos nos lembrar. Ainda entendendo o que é a prece, do latim praxis, quer dizer pedido, súplica, voto ou desejo. Então, a prece é um pedido, uma súplica. Eu estou, dentro da minha prece, me comprometendo a um voto, externando o meu desejo, o desejo de ficar bem, o desejo de ficar bom. Muitos, claro, o desejo é muito mais material do que espiritual, né? Então, a gente tem que entender que a prece nada mais é comunicação com o divino em nós. Olha o que Gandhi fala, que a prece é a comunicação com o divino em nós. É você inteirar-se, é você expor naquele seu momento íntimo todo o seu sentimento, toda a sua emoção, e nós vamos ver nos 4 para frente como que isso se desenvolve, como que isso se desenrola. É uma invocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Com o ser a quem se dirige. E aqui é extremamente importante nós lembrarmos que quando Kardec fala que é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige, nós sabemos que muitas pessoas têm as suas crendices, muitos deuses. Hoje não está tanto assim, mas como, por exemplo, nós temos as denominações religiosas, uns oram de uma forma, outros de outra forma, outros em silêncio, outro num nível um pouco mais alto, num nível um pouco mais alto. Mas é interessante fazer a observação que Kardec deixa pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. E quando nós estamos nos dirigindo na prece a Deus, nós estamos emanando energias. Da mesma forma, nós emanamos energias quando pensamos em alguém. E esse pensar em alguém não deixa de ser uma prece. Tá? Porque a partir do instante que você faz um desejo muito sincero, muito íntimo, quando eu falo de sincero e intimidade, eu não estou falando das vezes a gente fazer só o bem, às vezes nós fazemos o mal, nós pensamos mal para as pessoas. E estas ondas mentais viajam direcionadas a quem nós estamos dirigindo aquele pensamento. Da mesma forma que na prece. A Deus, por exemplo. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse orar e vigiar que Jesus falava, que Jesus falou exatamente dessa forma. Essas energias, essas ondas mentais por onde encaminham os nossos sentimentos e desejos é extremamente importante. Então, é a comunicação com o ser a quem se dirige, quando nós nos ligamos. É a mesma coisa, como já falamos aqui, das ligações mentais com os espíritos. Tá? Ainda, mas o que é a prece? É uma invocação, é uma transmissão do pensamento, aquilo que eu acabei de falar. Estas ondas, estas energias, é uma transmissão de um desejo, a transmissão de uma vontade. E essa vontade pode ser boa, pode ser má. Né? E quais são os atos fundamentais da prece? E aqui é extremamente interessante. Tá? Primeiro, de agradecimento. Tá? Um ato fundamental da prece, que ela seja de agradecimento. Não é só pedir, 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 pedir. Agradecer pelo dia, agradecer pela noite, pelo sono, pela oportunidade de estar reencarnado. Né? Agradecer até pela dor que nos é concedida, porque através da dor que nós... É difícil a gente agradecer pela dor, mas é a dor que nos ensina a viver, que nos traz as experiências. Né?
As preces de louvor, nos colocarmos diante de Deus, como servidores humildes, como diz Bezerra de Menezes, nos colocarmos diante de Deus, e quando Jesus se referiu aos homens pobres de espíritos, pobre de espírito, ele não se referiu a uma pessoa ignorante, ele se referiu a uma pessoa com a consciência do seu tamanho, da sua pequenez diante de Deus. Então, em preces de louvor, quando emanamos preces de louvor a Deus, o nosso Criador, nós estamos nos colocando no patamar mais baixo, porque assim somos diante de Deus. Então, são preces de louvor, de agradecimento, né? Também, quando se fala assim, eu vou fazer um louvor, a gente às vezes critica os nossos irmãos evangélicos, quando eles entoam cantos de louvor. Esses cantos de louvor é a alegria que nós sentimos em estarmos diante e com a criação, com o Criador. Então, este louvor, esta prece de louvor é uma prece de alegria, sabe? De estarmos com Deus. Os pedidos que nós fazemos. E aqui há inúmeros enganos. Nós achamos que Deus, e tem algumas denominações religiosas que lamentavelmente diz que nós temos que exigir de Deus as coisas. Exija que Deus tem a obrigação de te dar. Você tem o direito. Quem disse que nós temos o direito? Nós pedimos aquilo que nós queremos e achamos que precisamos. Deus nos dá aquilo que nós merecemos. Então, prece de pedidos. Aqui nós podemos dirigir as preces. Será que é só a Deus? Aos outros, né? Nós podemos dirigir essas preces aos outros. A nós mesmos, aos encarnados e aos desencarnados. Se nós buscarmos lá no fim do Evangelho, nos últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, o último capítulo é sobre preces, tá? Nós vamos perceber que existem aos desencarnados, aos sofredores, aos espíritos nas trevas, aos suicidas. Há uma série, se vocês nunca pegaram e deram uma olhada, vão lá, dá uma olhadinha, leiam aquelas preces, são preces curtas, são preces simples, mas que vai aos outros, aos encarnados, aos desencarnados, as formas como nós vamos fazer as nossas orações. Nos ensina. Porque às vezes a gente fala para uma pessoa, lá no Magdala, quando estávamos na ativa, né, antes da pandemia, faz uma prece para a gente, faz uma prece para nós, ou lá no curso mesmo. Hoje eu não estou em condições. Hoje, eu não estou preparado. A prece, você não precisa de preparo para a prece. Tá? É um recolhimento interno. É um recolhimento. E mais para frente eu vou dizer como é que nós vamos fazer isso. Mas nós podemos dirigir as nossas preces a esses que aqui estão, aos outros, a nós mesmos, aos encarnados e aos desencarnados. E onde se encontra, né, o poder da prece? Onde está isso? Qual é a certeza que eu vou ser atendido? Qual é a certeza? Qual é o tamanho da minha prece? Qual é a densidade da minha prece? Às vezes a gente ouve, eu gosto de ouvir muito a opinião dos outros segmentos religiosos, principalmente conhecer para aprender. Então, em determinado momento, a pessoa fala assim, olha, me dê seu nome que eu vou orar por você, a minha prece é fervorosa. E será que a prece dele é mais fervorosa do que a do outro que está pedindo? Vai pensar. Tá? A prece se encontra no pensamento, que é uma forma de energia. Todos nós temos isso. Todos nós temos. A forma como a prece, como forma de pensamento, ela é transformada em energia. Lembra que falei agora há pouco? Energia que caminha nas ondas soltas por aí. Tá? Está no pensamento o poder da prece.
que por nada depende, nem do lugar, nem do momento que seja feita. Está lá no capítulo 27, lá no capítulo das preces do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse lugar onde se encontra, né, se encontra na forma de energia que nós carregamos. Então, meus irmãos, quando você estiver dentro do trem, e você observar uma pessoa com dificuldade, se você observar um momento de descontrole, de pessoas que começam a se digladiar no trem, coisa que eu valho, ou alguém que entra no trem, uma cadeira de rodas, se arrastando, coisa que pareça, o simples fato de nós fecharmos os nossos olhos, pedir a Deus, pedir os benfeitores espirituais que amparem aquela pessoa, que amenizem o seu sofrimento, que acalme aquele momento, é uma prece. Então, no lugar onde quer que você esteja, você pode fazer uma prece. Tá? É claro que você não vai fazer até dirigindo você faz uma prece. Por quê? É o pensamento. Sabe? Quando você faz com o pensamento. Então, nós podemos... A prece e é a coisa mais barata que nós podemos auxiliar. Eu costumo dizer que quando os nossos queridos se vão, que voltam para a pátria do espírito, nós ficamos desesperados por uma série de coisas. Ou agora mesmo, na pandemia, esta semana, tive uma experiência com uma pessoa que está com um familiar seu entubada. E eu disse para ela, minha irmã, nós vamos, claro, colocá-lo nas vibrações que nós fazemos às quartas-feiras no trabalho mediúnico, mas o que nós podemos fazer agora são preces, pedindo aos médicos espirituais que orientem os médicos que estão atendendo, tá? Porque atendido pela ciência ele está. E é isso que nós temos que... Nós irradiamos essa energia de desespero, nós irradiamos energia de angústia, e o espírito sente quando ele está em coma, tá? Quando ele está entubado, ele sente isso. São ondas mentais, está no nosso pensamento. Como é que está viajando o nosso pensamento? Eles então percebem isso. E eu disse para ela, porque ele estava em coma, e eu disse para ela, converse com ele, acalme, oriente-o no sentido de, olha, que seja feita a vontade de Deus, estão trabalhando com você. Estamos fazendo tudo para que ele também se acalme. Graças a Deus, parece que está melhorando, parece que a sedação. Hoje não tive notícias, né? Mas eu tenho certeza que ficará bom. Mas a prece se encontra nas energias do nosso pensamento. E o que ela é, né? É a arma mais poderosa que o espírito dispõe. Como ensinou Kardec, como Leon Denis nos fala. É a arma mais poderosa que você tem. Mas às vezes nós queremos, né? Às vezes nós somos meio Judas, nesse sentido de que Judas imaginava e que se entregasse Jesus, Jesus se revelaria trazendo os seus exércitos. Mas o exército que Jesus falava não era um exército físico, um exército de homens. Assim como as armas que nós temos para lutar contra o mal, não são armas materiais, uma espada, uma lança, uma pistola, um revólver. Não. É a arma do pensamento, das energias. Então, essa é a mais poderosa que nós dispomos. E elas funcionam, tenham a certeza disso. Pode não funcionar no momento que você quer, da forma que você quer, na hora que você quer. Nós vamos descobrir mais para frente por quê. Então, meus irmãos, é a arma mais poderosa. Isso é a prece. Brotada do íntimo, como uma fonte límpida brota das entranhas da terra, é de um poder não calculado pelo homem. Nós não temos noção que essas energias podem fazer. Nós não temos noção. Tá? Às vezes, você com seus fluidos, com a sua prece, com o seu fervor, você coloca a mão sobre a fronte de uma pessoa. Eu sempre falo isso quando estava no fraterno, ou quando estou no fraterno. As mães com dificuldade com seus filhos, quando eles estiverem dormindo, vá no quarto deles, faça uma prece, coloque a mão sobre a fronte deste filho, sabe? Para que a espiritualidade
possa ampará-lo, para que ele possa ter as suas mudanças necessárias, o amparo necessário. Nós não temos noção desse poder que essa prece tem, dessas energias, o que elas fazem. Porque a gente está perdendo o hábito. A gente só está, sabe? Não é só quando o filho está em dor, se ele está, sabe, conseguir um novo trabalho, se ele está lutando por uma melhorar na vida, no estudo, alguma coisa, ele chega em casa cansado, vai lá, coloca. Eu gostaria de fazer uma pergunta em cima disso. Deixa só terminar aqui que eu já te respondo. Tá, ok. Então, essa forma depende muito da gente. Tá? Agora, se eu for fazer isto fazer essa prece numa forma de troca, fica complicado. Agora sim, Giovanni. Sobre o que você falou para aproveitar quando a pessoa está dormindo, fazer uma oração na fronte dela, isso pode ser feito também à distância? Claro, com certeza. Não se esqueça, Giovanni, que a prece são ondas mentais que viajam buscando o seu endereço de acordo com a que nós direcionamos, com o nosso pensamento. Para você pedir, para você emanar energias para alguém, não precisa estar do seu lado. Ela pode estar distante. Ela vai receber, com certeza. Ah, entendi. Então eu posso fazer a prece imaginando eu com a mão na fronte dela. Exatamente isso. Tá? Você mentaliza onde você quer colocar a mão, se quer colocar no ombro, no braço, no estômago, na face, onde quer que seja, você mentaliza isso. Isso são ondas que viajam e vão atingir exatamente aquele ponto em que você está emanando pensamentos. Entendi. Tá certo? Ok. Continuando. É isso aí, pessoal. Se quiser, pode interromper, pode passar para o Rafa. Rafa, se quiser interromper também, tá? O espírita deve utilizar-se constantemente da prece. Claro. A gente, é o que nós... eu gosto de relembrar isso, porque tem coisas que marcam na vida da gente, né? E quando eu tive contato com os espíritos, quando eu tive contato com a doutrina espírita aos 8 anos, quando eu comecei a conversar e ver os espíritos, eu nunca me esqueço que eu cheguei uma vez no centro espírita que minha mãe frequentava. Isso fazia mais ou menos um mês que eu tinha tido contato com a doutrina, para entender o que se passava comigo. E aí eu encontrei no banco, que era um banco de madeira do Centro Espírita, Caminho de Damasco, lá no Mato Grosso, um papelzinho que dizia assim: há um instante na vida em que a gente se esquece de que Deus existe e nem sequer uma prece consegue fazer por estar sempre triste. Há uma coisa importante no seu coração que se chama o amor, há uma coisa importante no seu coração que se chama o amor. Sabe? Então, eu nunca mais esqueci dessa prece, né? Porque é uma prece. Queira sim, queira não, é uma prece nós analisarmos. Da mesma forma como Meimei me ensina, né? Que a gente tem que estar sempre preparado, a gente tem que buscar sempre nas preces, através das preces, essa forma de vida que nós levamos, né? Porque senão vamos ter muitas dificuldades. Ela lhe acalmará o coração inquieto e aclarará os caminhos do mundo. Lá em Tesouros Espíritas, Herculano Pires nos ensina. Acalmará o coração. Já perceberam que quando você está numa angústia, quando você está numa aflição, você para, respira, faça uma prece. Pode estar caindo tudo ao seu redor. Faça uma prece. Você vai ver como o coração abranda. E dos espíritos que conversamos nas zonas difíceis e doloridas do outro lado, eles dizem que quando nós nos lembramos deles em preces e mandamos daí para lá essas preces, eles recebem isto como gotas de orvalho que vão caindo nas suas necessidades. E se ele estiver sedento
de luz, sedento de paz, essas gotas vão amenizando este sofrimento, nesse ciclo em que ele vai atravessar até sair daquela zona de sofrimento. Tá? Então, ela acalma o coração, ela vai aclarando os caminhos, tá? Os caminhos do mundo. E olha que nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Nós só vamos, sabe, vencer isso com a prece. E as nossas preces têm que se estender aos médicos, aos enfermeiros, a todos aqueles que estão imbuídos no bem, buscando o bem. É uma invocação. Isso é a prece. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige. Pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Kardec nos fala de novo, lá no capítulo 27, que é o capítulo das preces. É uma invocação. E aqui, eu gostaria de fazer uma observação quanto às preces. Há muitos de nós, a maioria de nós, veio de segmentos religiosos, muitos do catolicismo, a maioria do catolicismo. Eu passei pelo catolicismo, pelo protestantismo. E muitos de nós ainda têm lá em casa a nossa mãe, ou alguém mantém uma figura, um santinho, mantém uma imagem. E se você ainda sente necessidade de ir diante dessa imagem, fazer a sua rogativa, a sua prece, nós vamos entender por quê. A comunicação pelo pensamento com o ser a qual se dirige aquela prece. Então, se você tem lá a Senhora Aparecida, e você vai fazer uma prece à Nossa Senhora Aparecida, mais para frente aqui nós vamos saber o que acontece com essa prece quando você faz a Nossa Senhora Aparecida. Quando você faz a São Benedito, a São Jorge, o que acontece com isso? Tá? Mas, Kardec nos fala que ela é uma invocação. A oração é a luz da alma refletindo a luz divina. Lembra que Jesus falou? Pede e obtém? André Luiz, lá em Conduta Espírita. E aqui, a prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. Santo Agostinho. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. Então, quando você estiver num turbilhão de paixões, quando eu falo de paixões, não é só a paixão física, tá? Existe uma série de paixões e não vamos aqui entrar na particularidade de cada um. Respira, faça uma prece. Você vai ver que ela vai acalmando aos poucos. Porque se você fizer uma prece sem fé, esquece. Não vai adiantar nada. Há preces que não atravessam o teto da casa. Né? Há preces que não sobem a 10 metros. Há preces que ultrapassam concretos, linhas, esferas, de acordo com a fé, com aquilo que se coloca, com as intenções que se colocam da forma como você faz. Né? Assim como Jesus, quando orou no Monte das Oliveiras, um momento sublime em que ele, antes de ser preso para ser crucificado, que ele goteja sangue. Qualquer dia nós vamos falar disso, do seu corpo, na prece que ele faz a Deus. Eu fico imaginando, meus irmãos, a intensidade dos sentimentos, a sinceridade com que ele conversava com o Pai. É extremamente fantástico. Tá? Como nós devemos orar? Tudo bem até aqui, pessoal? Rafa, tudo bem? Alguma pergunta? Oi, Vicente, tudo bem? Só alguns comentários mesmo, né? O pessoal falando que é ideal manter estado de prece sempre, né? Viver dessa forma. Que é ideal prece? Viver em estado de prece, né? Sempre estar fazendo a prece, seja por agradecimento, né? Ou por necessidade realmente, né? Momento de precisão. Vamos lá. Como devemos orar, né? A prece, ela exige 3 requisitos básicos. Queira sim, queira não,
Jesus, quando falou, né, que quando nós fôssemos orar, nós primeiro deveríamos perdoar a quem nos ofendeu. Se você for fazer a sua prece com o coração carregado de mágoa, de ódio, não vai ser uma prece sincera. Primeiro, concentração. Concentre-se naquilo que você vai fazer. Concentre-se nesse interligar. Ponha ali toda a sua atenção. Ponha ali todo o teu sentimento. Então, se concentre naquilo. Não adianta eu estar aqui fazendo a minha prece, você pode fazer até o Pai Nosso, se você fizer concentrado. Eu estar aqui fazendo Pai Nosso, que estás no céu, amanhã vence o boleto, essa casa precisa pintar, ou coisa que eu valha. É concentração. Concentre-se naquilo que você vai fazer. Exige isso. Renuncie a tudo que é material. Essa renúncia a tudo que é material, nós, invariavelmente, nós fazemos aquela lista, né, no final do ano, dos nossos objetivos para o ano que vem, do que nós queremos conquistar. A gente não põe a melhora espiritual. O crescimento espiritual, nós não colocamos isso. Nós colocamos, queremos trocar de carro, de casa, de emprego, ganhar mais, consertar os dentes, mas a gente não põe, eu quero ser um homem melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero crescer espiritualmente, eu quero fazer mais caridade. Então, esse fazer mais caridade não é dar bens materiais. Às vezes você fazer uma visita fraterna, caridade, isso é uma renúncia ao material, ao materialismo. Isso é uma prece. Então, renúncia a tudo que é material. Força de vontade que desprende uma chama pura que eleva a percepção das irradiações divinas. E isso é extremamente interessante quando nós vamos fazer o Evangelho no lar. E André nos fala que quando se faz o Evangelho no lar, quando se faz uma prece com devoção, com fé, com sinceridade, um tubo de luz sai da nossa casa como se fosse buscando a eternidade para irradiar junto de Deus as nossas necessidades, as nossas dores. E quando eu falo de necessidades, meus irmãos, eu estou falando de necessidades espirituais, não de necessidades materiais. As necessidades espirituais é a falta de perdão, é o egoísmo, que nós precisamos melhorar. Porque nós temos a péssima ideia, né? De achar que sempre os outros necessitam de preces e nós não. Então, esse é um dos 3 requisitos que a prece exige para que se faça. Fatores determinantes para a prece. O mérito de quem ora. Será que se Jesus fizesse uma prece, e se um simples como nós fizéssemos a nossa prece, qual seria o sentimento de cada um? Acabei de citar Jesus, né? Naquele conluio, naquela conversa, porque a prece é uma conversa com Deus. E então, o mérito de quem ora, a fé de quem ora, como é que você coloca isso? Com que intensidade você coloca isso? Será que você acredita de fato que naquilo que você está fazendo, agradecendo, pedindo ou louvando, ela vai acontecer? Se você não acredita, para que fazer? Né? Fazer por fazer? Que eu costumo dizer, ir no Magdala só para tomar passe, virar as costas e continuar fazendo tudo errado, ou no seu conceito tudo certo, mas qual é o sentido? Então, esse hábito da oração, esse hábito sabe qual é a minha fé que eu tenho que eu vou conseguir? Quando eu me posto diante da minha santinha, quando eu me posto diante do meu santinho, quando eu me posto diante do meu mentor, quando eu me posto diante de Deus, quanto eu coloco de confiança nisso? A certeza que eu vou ter. Que eu vou ser atendido. Que eu vou ser atendido. Se eu tiver fé, não tenha dúvida que eu serei. Quando é outra coisa. Quando é outra coisa. Tá? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Não é quando nós queremos. Nós vamos ver isso também. A sinceridade dos sentimentos e propósitos de quem ora. Tá?
Com que sinceridade eu estou colocando isso? Os propósitos. Para que propósito? E aqui, invariavelmente, nós quando formos fazer uma prece, né? Olha, Deus, ampare, esclareça a minha mulher, que é uma pessoa muito difícil. Deveria ser diferente a prece. Dá-me paciência, dá-me um entendimento para aceitá-la também. Perceberam? Qual é a diferença? Vamos pedir que seja amparado, o outro seja amparado, mas vamos pedir que nós sejamos amparados primeiro, no sentido de aceitar, de ter paciência, resignação, entender que se está do nosso lado não é por acaso, algum compromisso nós temos. Tá? Então, a sinceridade de sentimentos, quais são os propósitos que eu coloco nela? E a verdade do que se coloca na prece. A verdade nada mais é do que um sentimento puro, a veracidade daquilo. Dizer a Deus, contar a Deus, porque muitas pessoas também dizem assim, mas se Deus conhece a gente, Ele conhece todas as nossas necessidades. Uma coisa é Ele conhecer a minha necessidade, outra coisa é eu ter consciência da minha necessidade. Porque o meu orgulho, às vezes... E aí, Ele me deu o livre-arbítrio para sofrer ou não. Esse sofrimento vem na derivação das minhas escolhas. Tá? Então, a veracidade que eu coloco na prece é extremamente interessante, extremamente importante. E isso precisa ser observado. São fatores determinantes para isso. Tá? As preces, inteligível e compreensível. Nós, lamentavelmente, vemos preces, pessoas que... eu não sei falar bonito na prece. Mas prece não é falar bonito, tem que ser simples, direta, objetiva. Sabe, não adianta eu chegar em uma comunidade de pessoas simples e começar a fazer uma prece linda, maravilhosa. Chega no final, ninguém entendeu nada. Foi o que ele disse. Sabe, usar palavras, usar termos. A partir do momento que eu estou preocupado com palavras, com termos, eu fujo da minha sinceridade. Eu fujo do meu objetivo da prece. Então, quando você for convidado, seja lá no Maria de Mandala, seja num velório, onde quer que seja, use a sinceridade, a simplicidade, seja objetivo. Deus, te rogamos que nos permita amanhã estarmos com esse almoço em nossa mesa. E hoje te agradecemos por isso. Muito obrigado. É uma prece simples, direta, objetiva, mas é uma prece feita com sinceridade, agradecendo do coração, né? Sem palavras vazias, sem ficar naquela repetição. Eu não quero aqui contestar, não é esse o meu interesse, mas se nós observarmos, nós temos alguns segmentos religiosos que fazem novenas, que fazem vigílias, que fazem uma série de situações e ficamos ali numa prece repetitiva ou em ambientes em que se faz oração em outras línguas. Ora, essa oração em outras línguas, por quê? Não é para ninguém entender? Não é para ninguém acompanhar? Não é para ninguém viajar naquela sintonia, naquela frequência de pensamento? Então, sem palavras vazias, sabe? Sem se preocupar com a beleza das palavras, da prece, sem essa prolixidade. Prolixo, o que é ser prolixo? É falar, falar, falar e não dizer nada. Isso é ser prolixo. Essa é uma prece, sabe? Uma prece que a pessoa está muito preocupada com as palavras bonitas, bem entonadas, e não passou do teto. Conteúdo e não forma. Não é o jeito que você faz a prece, é o que você coloca. Não adianta você se ajoelhar para orar se a prece não for sincera. Você só vai machucar teus joelhos, porque não vai adiantar nada. Não adianta você colocar um véu na cabeça para fazer a sua prece, se você não tiver sentimento, só vai ser um ornamento a mais. Não adianta você entrar no seu quarto, não, eu consigo orar no meu quarto. Você entra no seu quarto, mas você não se concentra para fazer a prece. Então não é a forma, é o conteúdo.
É isso que vai manipular as energias. Repetição nada adianta. Então você faz uma oração agora, faz outra, faz outra, faz outra. É 50 orações iguais. Se não tiver sentimento, se não tiver objetivo, se não tiver concentração, se não tiver sinceridade, esquece. Não vai acontecer. Não é assim que acontece. A verdadeira prece é aquela que vem do fundo do coração, do interior do espírito, repleta de verdade e sinceridade, sentida e vivida em cada uma de suas palavras. E eu digo a vocês que a prece mais difícil de fazermos é o Pai Nosso. Se nós pararmos com consciência e analisarmos o Pai Nosso, é a prece mais difícil que nós temos para fazer. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Quando é que nós santificamos o nome de Deus? Quando que nós santificamos? Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é perfeito. Nós ainda estamos aqui nas imperfeições. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. A gente não vive na vontade de Deus. Nós brigamos, matamos, xingamos, agredimos, fazemos fofoca. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Bendita sois. Aí nós precisamos, sabe? Se nós formos analisar o Pai Nosso, profundamente nós não fazemos. Porque é a oração que Jesus nos ensinou. E quando ele fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, foi quando ele disse, quando for orardes, perdoe primeiro teu irmão. Senão não adianta. Não nos deixai cair em tentação. Então, meus irmãos, esse interior, não adianta nós repetirmos se não tiver sentimento, se não vier do fundo do coração, tá? Se a gente não vive aquilo que ora, é complicado. Energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer hora, a sós ou em conjunto. Eu deixei esse texto, embora seja repetitivo de algumas coisas que nós já falamos, mas a sós ou em conjunto. Você pode orar em 2, 3 pessoas. Você pode orar sozinho. O evangelho no lar eu não consigo fazer porque eu moro sozinho. Eu vou fazer com quem? Com você mesmo, com os espíritos que o visitam. Nós estamos sempre rodeados de irmãos que a gente não percebe, que a gente não vê. Então, essa prece, muitos espíritos no evangelho no lar, quando a gente vai se preparando, meus irmãos, para fazer o evangelho no lar, para fazer as nossas preces, naquele horário combinado com a espiritualidade, esses espíritos, eles vão se chegando e vão se sentando. E muitos oram conosco, silenciosos, eles, sabe, uns postam as mãos, outros se ajoelham. Isso acontece no evangelho no lar. Mesmo você estando sozinho. Então não é desculpa de não fazer o evangelho no lar, porque quem não consegue enxergá-los não sabe o que está dizendo. Eles estão lá, te esperando, te aguardando, uns por necessidade, outros por amor, outros por afinidade. Então, esse orar só não quer dizer nada. Tá? Você pode fazer isso sozinho ou num monte de pessoas. Isso está lá no Kardec, no capítulo 27, lá no Pedi e Obtereis. Né? A principal qualidade da prece é ser clara, já falamos, simples e concisa, sem fraseologia inútil, sem luxo de epitetos que não passam de vestimentas e lantejoulas. Cada palavra deve ter o seu alcance, despertar um pensamento, mover uma fibra numa palavra. Deve-se fazer refletir. Só com essa condição a prece pode atingir o seu objetivo, do contrário, não passa de ruído. Não adianta orar em altos brados, alto, gritando, aquela coisa toda. Deus conhece o nosso interior, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Não adianta gritar. Gritar não vai resolver nada. Vai fazer com que ele... Entendeu? Então, não adianta a gente botar ela cheia de lantejoulas. Não. Sentimento. Né?
Agora, por que nós devemos orar? Até aqui. Tudo bem até aqui, Rafa? Alguma pergunta? Não. Não, tudo bem, sem nenhuma pergunta até o momento. Agora, por que nós devemos orar? Né? Essa é uma pergunta que a gente se faz, que a gente faz com muita frequência. Por que eu tenho que orar? Às vezes você acorda atrasado, acorda cheio de pressa. Arruma um tempo para a sua oração. Tá? Oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Emmanuel nos fala isso lá na linha de luz. Por isso nós devemos orar. Para, logo pela manhã, refrigerar o nosso coração, sair de casa, sabe? Agora, muitos não estão saindo, mas aqueles que estão saindo, você sai mais aliviado. Lá na rua, você tem uma dificuldade, você já está parado, ou seja, você afeiçoou seu coração ao serviço divino. Jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo, na oração, a criatura conversa com o Criador que não a deixa sem resposta. Bezerra nos fala isso. Por isso devemos orar. Deus não nos deixa sem respostas. Por isso que nós temos que orar. Ele vai nos dar essa resposta agora, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, no tempo certo, no tempo dele, no tempo das nossas necessidades. Então, ontem, por exemplo, nós tivemos aqui em casa uma situação que não deu certo do meu filho, e aí ele disse assim, pai, se não deu certo agora, porque não tem que dar. Na hora certa vai dar certo. Isso é fé. Vamos orar para isso. Tá? Então, Deus está ouvindo as nossas súplicas, está ouvindo os nossos pedidos, e vai nos atender no momento que você talvez menos espere. Então, você fez o pedido agora, mas agora você consegue passar por esse momento, sozinho. Lá adiante, ele vai te aparar para que você passe talvez um pouco mais difícil, um pouco pior. Né? Ainda, pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Sintonia. A partir do momento que a sintonia, você vai sintonizar com as coisas boas. Quando você não faz a sua prece, quando você não consegue sintonizar o seu pensamento em coisas boas, você vai se alinhar a quem? Aqueles que não têm tanto compromisso. Por isso que Kardec nos fala a respeito. Nós atraímos para nós o auxílio dos bons espíritos. A partir do instante que eles percebem as nossas intenções, percebem as nossas vibrações, o nosso sentimento, ele só vai nos auxiliar. Eu digo sempre, uma coisa eu posso agradecer, né? Dentro desses processos que eu passei agora, dessas dificuldades, eu sempre orei, sabe, dizer, olha, estou nas vossas mãos, se for do meu merecimento, me auxilie. Mas se não for, que me deem aquilo que eu mereço. Né? Então, quando a gente se coloca à disposição da espiritualidade para auxiliar, e nas preces colocamos as nossas intenções, eles vão, com certeza, estar sempre por perto. E ela adquire uma força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho. Se dele se afastou. Queira sim, queira não, é uma situação psicológica. Né? Quando alguém fala assim, ó, eu vou orar por você. Puxa vida, mais uma pessoa orando por mim. E tem uma coisa, meus irmãos, que a gente acha que é só dos evangélicos, que nós deveríamos fazer sempre. E eu fico feliz, e sempre que eu tenho oportunidade, eu também falo, é quando você se despede de alguém e diga assim, vá com Deus. É fantástico isso. Vá com Deus. Tá? Ou então, você numa conversa de WhatsApp, de telefone, fica com Deus. Isso são pensamentos, isso são energias que você manda. Contanto que você não fale isso por hábito, mas você fale o que você sente. Fique com Deus, meu irmão. Vai com Deus. Vá amparado. Né? Então, devemos orar por isso. Por essa sintonia, por essa aproximação que nós conseguimos. É recomendada por todos os espíritos renunciar à prece e negar a bondade de Deus, é recusar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que eles podem fazer. Está lá no capítulo 27.
Olha que beleza. O remédio para todas as dores nós temos. De graça. Só basta que a gente se esforce. Está aí, né? Ao nosso alcance. Essa elevação mental é a sintonia do pensamento. A elevação mental é extremamente interessante. Costumo dar o exemplo de você se contaminar. Você entra numa loja de perfumes, você sai de lá perfumado. Você entra num banheiro de rodoviária e você sai de lá perfumada. Qual é a odor dos dois ambientes? Isso é sintonia do pensamento. Tá? Quando você, aqui, olha a condição, quando você começa a orar, queira sim, queira não, este que está tentando trazer para ti desespero, desregramento, a partir do instante em que você começa as suas preces, se você percebe a presença desse irmão, começa a orar por ele também é alcançado. Eu me recordo que nós tínhamos no nosso grupo mediúnico, uma irmã, já desencarnou, lá do Maria de Magdala, e certa vez nós fizemos o atendimento para casa, e apresentou-se um espírito. E dizia que ele tinha sido contratado para perturbar aquela irmã. Para deixá-la irritada, para tirá-la do eixo, para tirá-la da casa, inclusive, do grupo. Ele dizia assim, mas eu não consigo encontrar nela, eu não consigo tirar ela do sério, eu não consigo deixar ela nervosa. Ela está sempre em preces. Está sempre em preces. Então, olha só, essa é a confirmação do que a gente diz, do que a gente fala, do que nós pressentimos. Quando você sentir alguma coisa ruim, algum envolvimento ruim, uma sensação ruim, faça uma prece a Deus, peça aos amigos espirituais, ao seu mentor, e se porventura existe alguém que está ali por perto de você, que esse irmão seja alcançado, seja conduzido aos hospitais da espiritualidade, ele tenha a consciência da sua real situação. Nesta situação em que ele se encontra, como mostra a figura, ele também vai ser alcançado, ele vai ser conduzido a um ambiente melhor que possa ser amparado. Né? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. No capítulo 24, Kardec nos fala isso. Ou seja, a partir do momento que a nossa vibração desce, que nós não estamos em prece, que essa vibração desce, que os miasmas começam a se materializar, é aquilo que eu falei, vão impregnando o ambiente em que você se encontra, vão grudando nas paredes, isso são as palavras, os pensamentos. A prece é como se fosse um aspirador que vai derretendo, que vai retirando aquilo do ambiente. Isso é a prece. Sem falar na presença dos benfeitores. Como tivemos também um caso certa vez, em que o Espírito disse, eu gosto de estar lá, eu não estou fazendo mal nenhum, mas eu vou para lá, ela faz prece e isso me refrigera, isso me alivia, isso me dá uma paz. Olha só, isso me dá paz. E aí disse para ele, puxa vida, mas há um outro local que você pode ter preces muito mais constantes. Aonde é isso? Eu vou ter essa paz mais um pouco? Sim. E aí ele foi conduzido a uma das colônias espirituais. Olha, aonde vai todo esse pensamento, onde vai as nossas preces, né? E quem recebe a prece? Aqui é que vem a explicação daquilo que eu falei para vocês agora há pouco com relação à imagem da Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. Dirigida a Deus, tá? Essa prece dirigida a Deus, espíritos servidores da vontade de Deus a recebem. Espíritos servidores da vontade de Deus e conduzem até o Pai. Né? Conduzem até o Pai. Dirigido aos bons espíritos, o que eles fazem? São reportadas a Deus, pegam e levam até eles. Esta pleiade de espíritos servidores da vontade de Deus recebem, né, todas as nossas rogativas. Para quem viu aquele filme O Todo-Poderoso, o Jim Carrey, vai saber do que eu estou falando. É mais ou menos naquele sentido, né? As preces chegam
Eles são recebidos de uma forma, são recebidos de outra forma. A quem é dirigido? Se os bons espíritos, eles se encarregam de levar até Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. A outros seres, quando nós falamos a respeito dos santinhos, quando você coloca na imagem da Nossa Senhora Aparecida a intercessora, quando você ora a Virgem Maria, a intercessora, quando você ora a São Jorge, quando você ora a São Sebastião, são espíritos bons e eles reportam isso até Deus. Maria, Virgem Maria, são espíritos servidores da vontade de Deus. Então, quando nós colocamos as nossas preces nas mãos desses benfeitores, tá? Eles vão levar até Deus. E nada, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, se você ainda sente a necessidade de ter aquela imagenzinha, continue com ela. Sabe, às vezes você ganhou essa imagem da sua, um presente de família, uma herança, um mimo. Mantenha. Vai chegar um momento que você vai perceber que não precisa. Embora você esteja imaginando, tenha na sua mente, na sua memória, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é a mãe de todos nós, bons espíritos, as imagens pouco importa, o que vale vai ser a intenção. Mas se você precisa, continue. Se você acha que você tem que colocar uma velinha lá, continue ainda. Vai chegar um momento que você vai entender que isso só vai mudar se tiver pensamento e sentimento em você. Se for sincera essa prece. Caso contrário, é só uma ritualística. Você se prostrar diante daquela imagem, naquele horário, colocar-se de joelhos. Mas se essa prece não for sincera, não vai adiantar. Não vai ser Nossa Senhora Aparecida, ou São Jorge, ou São Judas que vai dar jeito nas nossas causas. Né? Deus atende as nossas preces? Também falamos agora há pouco. Será que Deus, qual é a... Nós temos, né? Eu costumo brincar sempre com o perdão de Deus, mas quando eu faço uma prece a Deus e não tenho a resposta, será que Deus não atende? Seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece. Pela sua eficácia, implique em desviar as provações inerentes à vida. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Aqui, meus irmãos, muitas vezes, lá, no Pai Nosso, livrai-nos de todo mal. Se nós temos um caminho, se nós temos uma trilha já pré-determinada no processo reencarnatório, podemos mudar isso? Podemos. Através do quê? Através das nossas atitudes. As nossas preces podem amenizar estas condições. Tá? Então, não pense que se nós colocarmos no bojo do nosso processo reencarnatório, teremos, quem sabe, que desenvolver um câncer aos 35, aos 80, aos 60 anos, que Deus vai nos tirar disso se nós não mudarmos a nossa forma de agir com relação ao nosso semelhante, com relação aos nossos compromissos. Pode ser que nós não tenhamos esse câncer. Pode ser que nós tenhamos uma infecção. Mas ela se apresenta para que se cumpra as leis divinas. Porque a lei é imutável. Tá? Ela não vai se curvar à nossa vontade, como diz o texto. Não pense que hoje eu sou bonzinho, a partir de agora eu sou um homem santo, sou uma pessoa santa, nada mais vai acontecer comigo. Não é bem assim. Deus atende sim, dentro do nosso, principalmente, merecimento. É como a enfermeira, que eu já contei inúmeras vezes. Há outras histórias, outros espíritos, que trazem no bojo da sua reencarnação e conseguem mudar o seu processo através das ações, dos sentimentos, atitudes, pensamentos e preces. Vai mudar? Vai mudar. Ou talvez vai ser muito mais leve
do que nós havíamos escolhido, e a gente não sabe o que a gente escolheu. Então, de repente, você está passando por uma aprovação que poderia, numa escala de 0 a 10, uma aprovação que está em nível 4, poderia ser 8. Mas através das suas atitudes, através do seu amor, através das suas preces, você conseguiu reduzir para 4 e você não sabe. Entendeu? Então, é extremamente interessante nós ficarmos atentos a isso. Nós não nos lembramos da densidade que deveria ser a nível 8, nível 10. E hoje estamos no nível 4. E atingimos esse nível 4, quem sabe, pelo conhecimento. A nível 0 não vai dar. Isso com certeza. Né? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. É o que eu acabei de falar. Traz para junto de vós os bons espíritos e dando-vos esse força, suportados corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Acabei de dizer, ou seja, de 8, estamos vivendo em 4. Nós não sabíamos que era 8. E eles vêm, através da nossa resignação, da nossa petição e do nosso merecimento, eles vêm nos ajudar a suportar isso. Então, Emmanuel nos diz que a dor nos leva ao desespero, o desespero nos leva à revolta, e a revolta nos coloca muitas vezes diante de Deus, achando que Deus é um Deus de castigo, é um Deus de sangue, é um Deus de ódio. Não é. Não é. Coloque isso na sua cabeça. Deus é um Pai de amor, um Pai de bondade, que ouve tudo que nós pedimos, as nossas necessidades. Só que não é no nosso tempo, é no tempo dele. O nosso tempo vai se transformando através das nossas atitudes, através das nossas ações. Assim é que nós conseguimos mudar o nosso tempo. Ainda, né? Será que Deus atende às nossas preces? Em face da percepção grandiosa do pensamento, Jesus propôs que não se turbe o vosso coração, porque nele estão as ideias da harmonia do bem, quando permanece em vinculação com o dever e o amor. Isso está lá em João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha a perspectiva que Jesus nos deu. Olha a perspectiva que ele nos deixa, no sentido de dizer assim, olha, fique tranquilo, acalme o seu coração, creia em mim, creia também no Pai. Mas esse crer em mim, crer também no Pai, quer dizer que nós temos que seguir os preceitos dele, aquilo que ele nos deixou como ensinamento, aquilo que Deus nos dá como ensinamento, como livre-arbítrio. E a gente faz mau uso disso. E aí nós não somos atendidos. Tá? Aí nós não somos amparados. Por que nós não somos amparados? Pelas nossas ações. O pensamento necessita de combustível das emoções superiores, a fim de estabelecer os vínculos com a mente divina, onde tudo promana desde os períodos mais remotos. Então nós temos um histórico desde a nossa criação. É como se tivéssemos um ficheiro, um fichário nosso lá. E ali anotado todas as nossas ações, as nossas dores, e ali nós vamos escrevendo, né, nessa oscilação gráfica, quem sabe, nós vamos escrevendo o nosso destino. E esse gráfico, ele vai oscilando de tal forma que, na medida, assim penso eu, na medida em que o espírito vai atingindo o seu conhecimento, o seu merecimento, ele vai oscilando menos, até ir na linha reta, no sentido da angelitude, no destino angelitude. Deus atende as nossas preces? Claro, com certeza. Nós é que não entendemos o de Deus, né? Para finalizar, meus irmãos, por isso Jesus Cristo advertiu os seus discípulos para que, ao orarem, não se assemelhassem aos hipócritas que fingiam orar para serem vistos pelos homens, mas que se recolhessem e orassem a Deus em segredo, pois em segredo receberiam sua recompensa. Essa oração, por isso que eu falo, né? Não adianta, lá no Aí de Mandala, eu fazer uma palestra fantástica se não fizer com o coração. Tentar errar o mínimo e levar ali, principalmente os exemplos de vida. Só para que as pessoas achem bonito, para que eles vejam. Não, a sua prece não é para as pessoas verem.
sabe? Para ser vistas. Olha, o seu João, a Dona Maria, o seu José, ó, faz uma oração linda, maravilhosa. Não, uma coisa em segredo, simples, a gente recebe, né? Para que a gente não se assemelhassem aos hipócritas. Foi que Jesus disse, ora, se ele nos falou que nós, os seus discípulos, seríamos reconhecidos por muito nos amarem, será que estamos fazendo isso mesmo? Será que estamos orando em segredo? Ó, eu vou orar por você, viu? Não precisa falar. Ó, eu vou orar por você. Ó, você está precisando de pressa, vou orar por você. Não, faça isso em silêncio. Faça com o seu coração, sem que ele o saiba. Quantas pessoas nós colocamos nas vibrações, escrevemos o nomezinho lá no Maria de Magdala, levamos para as reuniões mediúnicas ou para as salas de passe, para fazer passe e sessão, sem que elas saibam. Porque se nós fizermos isso, nos dizendo espíritas, tem muitos evangélicos no meio que não vão aceitar. Nós temos que respeitá-los. Em silêncio, que em segredo nós recebemos a nossa recompensa. Não interessa mais ninguém. É em segredo que nós fazemos isso. E a doutrina espírita nos ensina que a prece é justamente o encaminhamento fluídico do nosso pensamento, por meio da nossa vontade alimentada e reforçada pelos anseios sinceros. Se você faz, eu sempre digo, eu tenho certeza do atendimento dos bons amigos espirituais nas minhas solicitações e minhas preces. Deus sabe, e este que me assiste também, de que os pedidos que fiz, das oportunidades que me dessem, eu estou tentando aproveitar da melhor forma possível. Ninguém passa por um AVC, passa por dengue, passa por Covid, passa por infarto de graça. Alguma coisa eles me dão de oportunidade para a gente continuar. Eu tenho certeza disso. Não é pelo meu merecimento, pelo meu resgate. Porque às vezes a gente precisa resgatar também. Eu pedi isso lá sem saber. A prece não tem fórmulas mágicas, meus irmãos. Não tem uma fórmula mágica de prece. Olha, se você fizer prece sentado, se você fizer prece deitado, fizer prece ajoelhado, em cima da cabeça. Não tem fórmula mágica. Sentimento, coração, emoção. A ação da prece, na maioria das vezes, funciona ao contrário do que achamos, pois quando entramos em contato com os espíritos superiores, eles nos mandam suas inspirações, ao aceitá-las, nos acalmamos e mudamos o nosso campo mental. Abrir-se a modificação. Lembram da porta estreita? Abrir-se essa modificação. Às vezes nós pedimos a Deus um determinado auxílio. E nos é colocada à frente uma dificuldade, para que dentro daquela dificuldade a gente aprenda a trabalhar a situação que pedimos para que nos auxilie. Ora, isso estamos sendo atendidos. E aquilo que Emmanuel nos fala, embora não nos pareça, o mal sempre trabalha a serviço do bem. Ou seja, às vezes Deus nos coloca em dificuldades, a espiritualidade nos coloca em dificuldades para que a gente reaja, para que a gente tenha uma iniciativa. Porque nós não podemos fazer da prece a muleta para qualquer coisa. Nós temos que ter iniciativa. A prece é fantástica, é a ferramenta melhor que nós temos. Mas temos que ter o nosso pessoal, o nosso individual de querer as coisas, de batalhar. Não adianta você fazer uma prece para conseguir um emprego, de coração aquela prece, e ficar sentado no sofá o dia inteiro. O emprego não vai cair no seu colo. Você tem que ir atrás. Faça a sua parte. O resto eu vos acrescento. É isso que nós temos que ter consciência na prece. Eu vou lá, peço a Deus, me esforço, coloco minha sinceridade, coloco todo o meu amor naquilo, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não é só as palavras, é a atitude, a ação. É isso que Deus quer. Enquanto nós nos colocamos, que nós abrimos o nosso coração aos refúgios dos bons espíritos, isso nos acalma, o campo mental melhora, nos dá ânimo para seguirmos adiante.
ficamos mais calmos, menos turbulentos, mais perceptivos, vibrando em termos mais elevados. Isto faz com que nossos obsessores não nos enxerguem mais e não nos excitem com a nossa presença. Todo o processo obsessivo é de sintonia. Então, quando estamos aqui, obsediado, obsessor, e começamos a trabalhar o obsediado, no sentido das preces, melhorar pensamentos, energias, sabe, mudança de hábitos, ele vai se distanciando do obsessor. Consequentemente, por amor e por dever, temos que ir esclarecendo isso para que eles se encontrem na mesma sintonia, no campo do bem e das boas intenções. Nesta mesma sintonia. Tá? Então, eles não nos enxergam mais quando nós saímos da sintonia deles. Mas aí nós temos a obrigação de orar por ele para que ele também vá progredindo, para que ele também possa enxergar um pouco de luz, um pouco de paz. Ainda, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Em Marcos, capítulo 6, verso 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Pode não ser agora. Talvez a gente não esteja preparado para aquilo que nós queremos. Pode ser mais tarde. Né? E aí, meus irmãos, essa é a bibliografia que nós utilizamos. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, A Coragem da Fé, de Bezerra, e a Iluminação Interior, de Joana. E nós vamos falar na nossa próxima aula sobre a Virgem Maria e os santos, né? A Virgem Maria e os santos, da forma como nós vemos na nossa aula de hoje. Vai ser extremamente importante, vai ser dia 12, no sábado que vem. Ok, pessoal? Tá?